Podcast especial de Halloween aqui na Rádio Retromix. Hoje nós vamos falar tudo sobre esse filmaço Poltergeist de 1982. E quem vai bater esse papo conosco é o Felipe Falcão, do portal bocadoinferno.com.br. Vamos falar tudo sobre Poltergeist, o sucesso, a produção, as maldições. Turminha, esse papo ficou bem bacana e eu não perderia se fosse você, hein? Então é isso, valeu, tchau, tchau. Felipe Falcão, bem-vindo ao podcast aqui da Rádio Retromix, você que faz parte do portal bocadoinferno.com.br e chamam carinhosamente os internautas de infernautas, né, Felipe? Bem-vindo. Obrigado, Eric. Olá a todos, a todas. É um prazer estar aqui, é um prazer falar desse filme tão querido, né? Vamos debater hoje. E sim, nós tratamos os nossos infernautas com muito carinho, né? É uma maneira carinhosa de tratar os nossos seguidores. E essa turma que curte terror é uma turma bem fiel também, né, Felipe? Tá sempre acompanhando, parece que é um público cativo, assim, né? Pelo menos a impressão que eu tenho olhando de fora, né? Mas é sim, Eric, o público do cinema de terror, ele é um público muito fiel e ele é um público que ele vai defender os seus produtos, os seus filmes favoritos, mesmo que a crítica fale que é ruim, mesmo que não dê retorno financeiro, mas eles vão defender, sim, seus filmes favoritos. E o que o infernauta encontra aí no portal Boca do Inferno, Felipe? É um vasto material sobre terror, né? Exato. O Boca do Inferno, bom, o nosso portal, ele destaca, claro, a parte de filmes, né, filmes e séries, mas nós entendemos que o cinema de terror, ele é uma vertente muito importante, mas existe toda uma série de outros produtos, então literatura, games, música. Então nós tentamos dar voz, não é, a todas essas áreas. E além disso, o Boca do Inferno ele também possui um podcast, o Falando no Diabo, onde nós pegamos alguns pontos que rendem boas discussões, não é? E trazemos para o nosso programa, e o It's Alive, que acontece toda quarta-feira, onde recebemos também algum entrevistado, algum participante, seja um realizador, ou mesmo às vezes até algum fã para falar sobre algum filme ou algum produto. Então, nossa intenção é tentar trabalhar com o horror, com o terror artístico em todas as suas plataformas e possibilidades. Que bacana. Então, para quem ainda não conhece o portal bocadoinferno.com.br, eu faço o convite, eu passei lá e realmente é um material muito rico de HQs, a séries, passando por filmes, análises, opiniões. Enfim, é um material muito rico mesmo. Parabéns para você, Felipe, e para toda a turma aí que faz também o portal Boca do Inferno. Quem não conhece, passe lá a sugestão da Rádio Retromix, que vai encontrar um material muito legal para se divertir por muitas horas. E hoje, o nosso podcast especial de Halloween, vamos colocar uma lente de aumento sobre Poltergeist, o fenômeno de 1982. E o Felipe foi destacado para conversar com a gente sobre Poltergeist. Você é fã de Poltergeist, Felipe? Olha, eu sou muito fã de Poltergeist. Eu acho que Poltergeist é uma obra, é um cânone do cinema de terror. Não por acaso nós estamos falando dele aí 39 anos depois, né? Ele vai completar 40 anos no próximo ano. E ele é um filme que ele é considerado um divisor de águas, porque o Poltergeist, de maneira muito resumida, ele é um filme de casa assombrada, mas não é uma novidade, né? Se você pegar ali as produções da Hammer, das décadas de 50, 60, até algumas produções mais antigas, você já tinha essa temática da casa assombrada, dos espíritos que estão na casa. Só que Poltergeist, ele fez isso, ele trouxe um novo fôlego para esse subgênero, para essa subcategoria. E, além disso, ele criou uma escola que, de certa forma, até hoje ela é replicada.
Nós vamos falar sobre isso ao longo do programa, mas é interessante observar que o Poltergeist, ele marca esse subgênero da casa assombrada, e tanto que até hoje ele é uma grande referência. Não foi o primeiro, mas certamente foi o mais marcante. Um dos mais marcantes, e dos últimos 40 anos, ele tem um lugar cativo ali, não apenas na produção de terror, mas na produção cinematográfica. Sim, entendo. E o Poltergeist começa aí com a polêmica da direção, né? Quem dirigiu o Poltergeist, Sim. Afinal? Exato. Na verdade, é uma polêmica que eu não sei se algum dia vamos ter uma resolução. Bom, vamos contextualizar, não é? Uhum. Se você for assistir Poltergeist, ou mesmo pesquisar sobre Poltergeist, a direção que consta é do Tobe Hooper, que é um grande nome do cinema de terror. Ele dirigiu O Massacre da Serra Elétrica, ali em 1974, que é um outro grande cânone do gênero. Só que o que acontece? O produtor, roteirista e praticamente o cara que estava à frente do Poltergeist era o Spielberg. E o Spielberg, ele escreveu o roteiro, ele produz, só que ele não dirige. Por que ele não dirige? Ele estava dirigindo ET na época. E não era possível eu não sei se por uma questão contratual, realmente essa parte específica eu não sei, mas ele não podia também dirigir o Poltergeist. Sim. Tanto que dizem, isso são as lendas, não é, do filme, que enquanto ele estava na pós-produção de ET, ele ia acompanhar as filmagens do Poltergeist. E uma coisa curiosa é que quando você assiste Poltergeist, você nota a mão do Spielberg da primeira à última cena. Ele é um filme que ele tem o carimbo do Spielberg. E quando eu falo do carimbo, o carimbo narrativo, estilístico, de direção. O Tobe Hooper, ele é um grande diretor e tem também o seu carimbo, mas esse carimbo passa longe de Poltergeist. Você não identifica 1% do carimbo do Tobe Hooper no filme. E aí, claro, né, essas lendas do cinema reforçam que o Spielberg, ele foi a grande mão por trás do Poltergeist, tendo, inclusive, não apenas dado opiniões, mas até dirigido algumas cenas que ele não havia ficado satisfeito com o resultado. Gerou, claro, um certo desentendimento com o Tobe Hooper. Depois o Spielberg teria escrito uma carta para o Tobe Hooper dizendo que admirava o trabalho dele, que não via a hora deles fazerem outros projetos juntos, o que nunca aconteceu. Minha opinião, sim, eu acho que é um filme que não tem como você não associar ao Spielberg. Para você ter uma ideia, ele é um filme de terror, sim. Poltergeist é um grande filme de terror que ninguém morre. Ele é um filme, ele é visualmente muito bonito, ele tem uma narrativa que chama a sua atenção. E aí, quando você vai assistir, principalmente os filmes do Spielberg, ali da década de 80, o próprio ET, o Império do Sol, você nota assim, que existem muitas semelhanças. E as sequências do Poltergeist 2 e 3 foram dirigidas por quem? Então, o Poltergeist 2, ele sai ali em 1986, né, 4 anos depois, e é dirigido pelo Brian Gibson. O Spielberg não tem nenhum envolvimento, nem o Tobe Hooper, praticamente uma nova equipe, não é? A produtora, ela é a mesma, é um filme da MGM, mas todo roteiristas e produtores são novos. E o Poltergeist 3 sai ali em 1988, é o último da trilogia, considerado também o mais fraco, é dirigido pelo Gary Sherman, e realmente é um capítulo ali mais fraco da franquia. E você gosta dos outros dois, ou acha o 3 pior também? Qual que é a sua opinião sobre os outros? Vamos lá, o primeiro Poltergeist, eu acho que o grande charme dele é que ele é uma excelente história de casa assombrada, não é? Para quem nunca assistiu ao filme, basicamente nós temos a família Freeling, né, que mora no típico subúrbio norte-americano,
A família é composta pelo pai, o Steve, a mãe, Diane, e os filhos. A mais velha, que é a Donna, o do meio, Robin, e a Caroline, que é a garotinha loirinha, que está, inclusive, na capa do filme, não é? Essa cena icônica. Sim. Que ela fica tocando a tela da televisão. E, basicamente, numa bela noite de tempestade, a Caroline, ela é, de certa forma, sequestrada pelo mundo dos espíritos. E aí, claro, a família entra em desespero. E é aí onde eu acho que está a chave do sucesso de Poltergeist. Por quê? É uma história de terror? Sim. Tem cenas assustadoras, tem fantasma, tem esqueleto, tem tudo aquilo que a gente gosta. Mas ele é, acima de tudo, um drama muito forte da família na luta de recuperar essa filha sequestrada, perdida no mundo dos espíritos. Então, essa fórmula que funcionou tão bem no primeiro filme, no segundo e no terceiro ela já não funciona tão bem. Até porque nós já vimos essa história. Então, na verdade, o segundo filme ele parece quase que uma refilmagem. E o terceiro filme, aí já é realmente o capítulo mais fraco. Você está quase que tentando ver pela terceira vez quase que a mesma história, mas com a qualidade inferior. Então, eu sou obrigado a concordar que sim, o primeiro tem essa áurea de sucesso, esse terror com drama, a direção de elenco, inclusive, reforça isso. O 2 ele é até funcional, mas o terceiro não tem como defender. É curioso, né? Porque os personagens são muito marcantes, a gente se envolve com os personagens no primeiro filme e, aparentemente, eles são mantidos no segundo e no terceiro também, né, Felipe? Ou os personagens mudam muito? No segundo filme, a base familiar é mantida, com a exceção da filha mais velha, a Donna. Ela não volta pelo seguinte: a atriz que interpretou a personagem, a Dominique Dune, ela é assassinada pelo namorado após o primeiro filme. Ela é estrangulada. E aí, no segundo filme, ficou aquela dúvida: o que fazer com a personagem, escala outra atriz, e eles resolveram simplesmente tirá-la da história. Então, a base do pai, a mãe, o filho e a Caroline, né, o Robin e a Caroline, eles estão de volta, mas com essa ausência. Mas ainda é o núcleo familiar básico. Para o terceiro filme, não. Para o terceiro filme, a Jobette Williams, que é a atriz que interpreta a Diane, e o Grant T. Nelson, que interpreta o Steve, ou seja, o pai e a mãe da Caroline, eles recusaram o roteiro, a proposta de voltar, disseram não, obrigado, 2 vezes já foi o suficiente. E a solução encontrada pelos roteiristas foi colocar a Caroline morando com os tios em Chicago. Então também tem essa mudança, eles saem dessa cidadezinha de subúrbio e vão para uma cidade grande. E aí, justamente por você não ter esse elo familiar, né, que nós acompanhamos no primeiro e no segundo filme, há realmente uma quebra. Você não se importa tanto com aqueles novos personagens que são apresentados no terceiro filme. Sim, entendi. E no começo do nosso podcast, Felipe, você comentou que o Poltergeist fez escola. Quais filmes a gente poderia mencionar assim que se inspiraram, vamos dizer assim, para não dizer copiaram Poltergeist, e também deu certo, fizeram sucesso? Olha, eu acho que um exemplo muito bom, não é, e que copiou, não vou dizer copiou, mas assim, utilizou, né, essas referências, a franquia Sobrenatural, né, do James Wan, que é ali de 2009, 2010, eu acho, onde você tem uma história muito parecida. Você tem uma família que mora em uma casa, o garoto ele é, de certa forma, sequestrado por forças sobrenaturais. Uma questão do Poltergeist que eu não falei é que quando acontece esse evento sobrenatural, a família Freeling ela precisa recorrer a pessoas que entendam, né, do mundo espiritual. Então, eles recorrem a uma vidente chamada Tangina. Ela tem 2 ajudantes, tem uma outra personagem. Então, eles vão buscar ajuda de especialistas para, digamos, recuperarem a filha. E no Sobrenatural você também tem essa mesma base da história e você tem também essa figura da especialista, que no caso do Sobrenatural é a Elise, interpretada pela Lynn Shine,
que ela tem também dois ajudantes e ela é aquela personagem que vai, de certa forma, tentar resolver o problema espiritual. O Sobrenatural, ele também fez um grande sucesso. Eu acho, inclusive, que ele é considerado uma versão atualizada do Poltergeist. Eu não chamaria de plágio, mas ele traz uma nova linguagem. E eu acho que ele funciona muito bem. Eu acho que ele pega ali os elementos que funcionam no Poltergeist, dá uma nova roupagem e traz, claro, alguns novos elementos. Então, eu acho que é aquela referência que a gente interpreta muito mais como uma homenagem do que, e uma atualização do que propriamente uma cópia sem nenhum valor ou critério. Já o remake que foi feito em 2015 não trouxe, digamos assim, boas críticas para o filme, né? Não. O remake é muito ruim. Na verdade, existe uma grande discussão entre remakes e novas adaptações, né? O fã do cinema de terror, ele defende muito a obra original. Então, ele sempre vai achar que a obra original ela é melhor do que a sequência ou o remake. Sim. Existem, claro, bons remakes, existem remakes ruins ou inferiores. O remake, eu acredito que o remake ele é funcional quando ele, claro, mantém a base ali da história, você reconhece, mas ele lhe traz algo novo. Ou, se não, por que fazer um remake, se ele vai ser simplesmente uma cópia? E o Poltergeist, o remake do Poltergeist ali de 2015, ele é uma cópia, ele não traz absolutamente nada de novo. O cinema de terror, agora no século XXI, ali, a partir dos anos 2000, ele começou a produzir muitas refilmagens. Grandes filmes, grandes cânones começaram a ter novas versões. O próprio Massacre da Serra Elétrica, Carrie a Estranha, A Profecia, Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, a lista é infinita. Só que todos esses filmes eles tentaram e conseguiram, de alguma maneira, manter a base da história, mas trazer algo novo, atualizar a história. Se você vai gostar ou não, ou vai preferir o original, é outra história. Mas o Poltergeist, não. Ele moderniza a história, traz para os dias atuais, mas ele não ousa ir 1 centímetro além daquela zona de segurança para ficar muito parecido com o primeiro filme, com o filme de 82. Eu fiz uma pesquisa, inclusive, que foi resultado em um livro chamado A Aceleração do Medo, onde eu faço uma comparação, não é, realmente fílmica entre o de 82 e o de 2015. E o que acontece é que, na verdade, o de 2015 ele puramente traz elementos contemporâneos, então vai ter drone, vai ter celular, vai ter TV de tela plana, mas a história em si, ela não avança em nada. Então, eu considero o remake de uma falta de criatividade. Aí sim, aí você tem uma cópia pela cópia e sem nenhum tipo de tentativa de trazer algo novo para esse produto. Sim. Geralmente, quando a gente ouve falar em remake, já dá um mau presságio. Já dá. Mas é porque tem muito remake ruim, né? Mas também tem alguns remakes bons, né? O próprio filme de cinema de terror, você tem alguns bons exemplos. Mas eu acho que também tem muito isso. O remake, e é importante ser dito isso, o remake, ele não é feito para agradar a base original de fãs. Até porque essa base original de fãs já tem a sua obra cativa. O remake, ele surge muitas vezes para recriar ou reviver uma franquia para um novo público, para um público... Quem é o público pagante que consome cinema de terror? É o público jovem, com 15, 18, 20 anos. Então você imagina, o Poltergeist, ele é de 82, então quem viu Poltergeist no cinema com, sei lá, 15, 20 anos, já está mais de quase 40 anos. Então, na verdade, essa refilmagem é pensada para os filhos, para uma nova geração de fãs. Por isso que existe um ruído tão grande quando se pensa em remakes, porque, naturalmente, as obras originais elas envelhecem. Algumas envelhecem bem, outras não envelhecem nada bem. E daí surge essa necessidade do remake ou de uma nova adaptação. Pensando por esse lado, é até bastante coerente, plausível, porque talvez quem assista
o Poltergeist hoje nem conhece a obra original, igual você falou, quem assistiu lá em 82 ou nos anos 1980 já está mais com a idade avançada, enfim, e acaba cativando um público novo, né? Mas todo fã é saudosista, não tem jeito, né? Sim, A com partir do momento certeza. que ele ouve que vai mexer naquela obra que ele tanto gosta, tanto idolatra, já começa a torcer o nariz, né? Como está acontecendo recentemente com o Exorcista, né? Exato. Eu não sei ao certo o que esperar do novo Exorcista, Ninguém mas, sabe, né? por exemplo, ninguém sabe. Mas, por exemplo, um remake que foi bastante. É até interessante, Eric, explicar para as pessoas a diferença de remake e adaptação, né? Porque às vezes as pessoas acabam usando como se fosse a mesma coisa, Uhum, e não são. Adaptação é sempre que você tem uma fonte original que não é um roteiro, por exemplo, um livro. Então, por exemplo, O Exorcista, ele é baseado em um livro. Então, a versão fílmica é uma adaptação do livro. Então, o que nós vamos ter agora é uma nova adaptação, que não tem nenhuma obrigação de ter nenhum tipo de diálogo ou conversa com o filme original, porque ela é uma adaptação uhum, do livro. entendi. O remake, não. O remake é quando o teu produto original é um roteiro. Então, no caso do Poltergeist, né, a gente fala de um remake, porque o produto original é um roteiro. Agora, claro, é óbvio que como você tem uma base de fãs que conhece o filme e não o livro, talvez no caso do Exorcista, então é interessante, até a nível de segurança da produção, manter alguns elementos e dialogar com o filme e não necessariamente com o livro. Mas aí é uma discussão sem fim. Também Mas acho. um remake que teve, todo mundo torceu o nariz, foi o Suspiria, que é um filme ali da década de 70 do Dario Argento e que também é uma obra muito canônica e que ganhou uma refilmagem em 2018, um remake, e que é muito boa. Então, na verdade, eu acho que temos que dar chances e Sim, oportunidades aos remakes, às novas adaptações. Claro, vai ter coisa boa, também vai ter coisa ruim, assim como tem filmes originais bons e filmes originais ruins. sim. Então, a obra original está ali, ninguém vai apagar, o cânone está ali. Poltergeist de 82 não vai desaparecer, ele está disponível. A gente só vai ter novas leituras, até para permitir que o nome não desapareça e que novas bases de fãs possam surgir e que, de repente, podem até ficar curiosas e procurarem o original. Muitos fãs novos, assim que eu digo na casa dos 20 anos, que estão assistindo remakes ou novas adaptações, gostam daquele produto e dizem, eita, é baseado em um outro filme, vou procurar outro filme. E Sim. acaba descobrindo esses antigos filmes. É uma forma de deixar a memória viva também, né, das obras. Exato. O Felipe, e voltando aqui para o nosso Poltergeist de 1982, é um filme considerado também que, enfim, maldito nos bastidores, pois aconteceram essas mortes, até que você já mencionou aí, de uma das atrizes. Infelizmente, não foi só ela que morreu, né, do Não. Poltergeist. E queria que você comentasse sobre isso, então, sobre essa maldição aí que envolve a produção e os atores de Poltergeist. O cinema de terror, não é? Eu acho que essas grandes obras, elas são, né, elas trazem com elas um pouco desse mistério, não é? O Poltergeist, como eu falei, a Dominique Dune foi assassinada ali em 82, logo após as filmagens. É, do segundo filme, nós tivemos dois atores também que faleceram. Um foi o Julian Beck, que ele faz justamente o Pastor Kane, que é a personificação do mal. O Will Sampson, que é um dos personagens que auxilia a família, ele também morreu logo após a filmagem. Mas talvez o caso mais emblemático, não é, foi o da Heather Hawker, que faz justamente a garotinha, a Caroline, não é, a filha caçula da família e a que os fantasmas sempre queriam sequestrar. E a morte dela foi muito, de certa forma, trágica, porque ela era uma criança, ela era uma pré-adolescente, ela morreu aos 12 anos, ela teve um problema gástrico, uma obstrução,
chegou a desmaiar em casa, foi levada para o hospital e, ao chegar no hospital, já estava morta. Então, ela tinha 12 anos e foi um grande choque. Isso foi logo após a filmagem do Poltergeist 3. Apesar de ter sido lançado em 88, o Poltergeist 3 ele foi filmado em 87. Uhum. E após as filmagens principais, a Heather teve esse problema, faleceu. O filme precisou passar por refilmagens, porque algumas cenas não estavam de acordo. Cogitou-se até a possibilidade de não lançamento do terceiro filme, e, de certa forma, ajudou a encerrar, né? O filme já não fez muito sucesso e ainda teve a morte da Heather Hawker, e se fala muito dessa maldição, não é? Eu prefiro pensar em coincidências, né? Eu não acredito muito nessas maldições, até porque, por ser fã de filmes de terror e de literatura de terror, eu entendo tudo isso como uma representação do horror artístico. Existe um trabalho de produção, quem pesquisa ou estuda audiovisual entende que é um trabalho sério, é um trabalho de equipe, é um trabalho como qualquer outro. Então, eu prefiro pensar muito mais em coincidências. Agora, claro, quando a Heather morreu, foi um prato cheio para a imprensa. O cartaz do Poltergeist 3 vinha, inclusive, de maneira muito oportunista, com os dizeres: o último filme antes da misteriosa morte da Heather Hawker. Vixe, então, exploraram, né? Houve uma exploração desnecessária, mas essas foram as mortes. Tiveram algumas outras depois, mas que aí já morreram pela idade, não é? Então, esses são os casos principais. Sim, eu até dando uma pesquisada antes também para te entrevistar aqui, eu vi que parece que a morte da moça que foi estrangulada, o namorado, ex-namorado, alguma coisa assim, colocou até a trilha sonora do filme bem alta no local onde ele assassinou a menina para ninguém ouvir os gritos e tal. E realmente isso torna o fato muito marcante, né? Macabro, com Macabro, né? certeza, com certeza. E a trilha sonora, foi até interessante você ter falado da trilha sonora, porque a trilha sonora do Poltergeist é também uma das mais famosas, assim, do gênero. Ela é muito facilmente reconhecida. Ela foi assinada pelo Jerry Goldsmith, que era um grande compositor do cinema. E é um filme, assim, de orçamento. É um filme que o Spielberg, ele sabia que ele queria trazer o melhor. Então você vai ter ali uma trilha sonora que, assim, para o fã, escutou menos de um minuto, você já vai identificar. Inclusive, eu acho que foi indicada ao Oscar a trilha sonora. Não sei, essa informação eu vou ficar devendo. Teve 3 indicações, né, Felipe? Mas não ganhou nenhuma das 3, né? Exato. Preconceito, porque a academia ela tem preconceito com o cinema de terror e também acho. Aí eles tem sim. E me diz uma coisa, quando foi a primeira vez que você assistiu o Poltergeist? Se você tem alguma lembrança, Felipe? Olha, Eric, veja, eu cresci na cultura das locadoras, não é? Uhum. Eu não assisti Poltergeist em 82 no cinema, eu nem existia. Mas, assim, frequentar locadoras era descobrir um mundo, né, de possibilidades. E eu lembro, na verdade, que eu vi o Poltergeist 2 passando na TV em algum corujão da vida. Uhum. E eu achei legal, não entendi direito, mas aí depois eu lembro que eu vi na locadora o VHS, e eu aluguei, e eu gostei muito, sabe? Eu achei um filme diferente daqueles que eu estava acostumado a ver. Eu acho que na época eu estava vendo Sexta-feira 13, Brinquedo Assassino, algo muito mais explícito e violento, como eu falei. Ninguém morre em Poltergeist, é um filme de terror e ninguém morre. Então, ele me cativou, talvez, por ser diferente daquelas outras produções que eu consumia na época. E aí, depois, revendo, revisitando, como eu falei, um capítulo do meu livro é uma análise sobre o Poltergeist. Então, eu acho que com o passar do tempo, ele só cresce,
e se mostra como uma obra muito representativa. Mas a minha lembrança dele é de pegar o VHS, trazer para casa, assistir e ficar e gostar, né? E achar visualmente muito interessante. Mas também dizendo, mas ninguém morre. É um terror marcante, assustador, e por incrível que pareça, ninguém morre. Esse é um fato que realmente chama a atenção, né? Sim, sim, sim. Eu tenho uma recordação de Poltergeist, a família reunida assim num sábado à noite assistindo Poltergeist, talvez no Supercine, né? Que na época não tinha nem videocassete ainda em casa. E, enfim, a família reunida e aquele clima tenso de saber que a qualquer momento a gente ia tomar um susto, enfim. É a primeira recordação que eu tenho de Poltergeist, marcou muito, assim, a família inteira reunida assistindo esse filme, que querendo ou não, é um filme família, né? Você acaba torcendo É, pelo bem da criança, que ela não seja sequestrada e tal, né? ele é um filme família e uma das coisas que o Spielberg fez foi ter trazido um elenco que ele é um elenco muito bom, mas ele não era um elenco de astros, de pessoas conhecidas. Não era um filme Uhum, que a família era o Harrison Ford e a Carrie Fisher, por exemplo. Era um elenco razoavelmente desconhecido para o grande público e, de certa forma, muito parecido, não é? Era mesmo tratando-se, claro, de uma cultura norte-americana, que é diferente da nossa, uhum. mas essa ideia de classe média, de trabalhar, de receber os amigos para assistir o jogo em casa, ter uma reforma na casa. Então, isso aproximou muito, não é? Eu acho que as pessoas. Até porque o elemento familiar ali, como eu destaquei, ele é colocado à prova na luta dessa família em resgatar a filha, a Caroline. Então, eu acho que esse elemento familiar e a escolha desses atores trouxe essa sensação de verdade. E realmente, nós torcemos, né, para que resgatem a Caroline, para que fujam da casa, para que dê tudo certo e que tenham um final feliz. E o medo, hein, da televisão ficar fora do ar e começar aquela que o pessoal chamava de corrida de arroz, né? Ficava chuviscando a tela. É, Assim que começava a acontecer isso em casa, desliga, 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 que vai aparecer algum lá vem um espírito aí. poltergeist. O pessoal É de hoje nem engraçado. sabe o que é isso, né? Nem, nunca viu uma TV fora Não, do ar, não. né? Não. Deve ter algum aplicativo que emula, mas assim, É, não sabe. Mas é uma coisa curiosa e é onde o cinema de terror ele tem uma importância muito grande porque quando ele faz muito sucesso, ele vai além dele próprio e ele atinge pessoas que nunca assistiram aquela obra. Então, por exemplo, é muito comum ouvir pessoas falando o termo poltergeist. Tá tendo um poltergeist aqui em casa. Vai ter uma sombra. E o poltergeist? Muito isso se deve ao filme, não é? Existem, por exemplo, estudos que comprovam que se você mostra, claro, um Frankenstein, um Fred Krueger, um Jason, as pessoas vão reconhecer, mas não necessariamente elas assistiram aqueles filmes. E eu acho que o Poltergeist, ele tem isso também, sabe? Você vê uma TV fora do ar, ou mesmo o próprio nome Caroline, ou a é, expressão Poltergeist, você vai ter ali um é, referencial, mesmo sem ter assistido ao filme. verdade. Assim como o exorcismo, né? Você vê alguma cena de exorcismo, ouve falar disso, já remete ao filme Exorcista. Foi uma coisa Ao que filme O marcou também, né? Exorcista, exato. Você pegar, por exemplo, uma plantação de milho, você já lembra do Colheita Maldita, e assim sucessivamente. Ó, eu busquei aqui no Google as indicações do Poltergeist. Foram Hum, três, né? Oscar de melhor trilha sonora original, Oscar de melhores concorreu, efeitos visuais e Oscar sim. de melhor edição de som. Foi essas categorias que o Poltergeist concorreu. É impressionante porque o Spielberg ele investiu tanto no Poltergeist que quem cuidou dos efeitos especiais foi a Industrial Light and Magic do George Lucas, que tinha feito Star Wars e Indiana Jones e todos os filmes do ET. E ele é um filme, como eu falei, nesse aspecto muito luxuoso até. Você nota que Uhum. é uma produção cuidadosa. Agora, eles eram tão o roteiro é tão bem amarrado que tem uma sequência no filme
E aí, pessoal, me desculpe, eu vou dar spoiler, mas o filme tem quase 40 anos, o spoiler já caducou. Tem uma sequência quando a mãe da Caroline, ela precisa entrar no mundo espiritual para resgatar a filha, e quando ela entra, no momento em que ela entra, a sequência corta e vai mostrar o que está acontecendo pela casa. E é uma sequência muito, muito, muito assustadora, muito tensa, e de repente o problema se resolve e ela sai com a filha, né, dando a falsa sensação de que deu tudo certo. E existe uma entrevista, eu não vou lembrar agora se é com Spielberg, com George Lucas, com o produtor, não lembro com quem é, mas que perguntam, porque no momento em que ela entra nesse corredor, aliás, nesse mundo espiritual, nós não vemos. Ela entra e a cena corta para outro momento. E a justificativa dele é: a gente não conseguiu fazer do jeito que a gente queria. Os efeitos eram limitados para a época, então a gente não conseguiu fazer. Então nós resolvemos criar um roteiro que permitisse isso. E é impressionante como é algo que funciona dentro da obra. E aí eu vou fazer uma comparação com o de 2015, porque o de 2015 criou esse mundo espiritual e nossa, é horrível, assim, é um CGI tosco, mal feito. Eu digo, meu Deus, que saudade dos efeitos do de 82, que nesse aspecto eram muito melhores. Eu lembrei também de uma outra cena que, por acaso, faz parte das lendas aí, das maldições do Poltergeist, que é a cena do palhaço, que ele começa a tentar matar o menino, né? E dizem que realmente quase sufocou de verdade o ator ali na gravação dessa cena, né? Diz que ele escapou por pouco. Esse palhaço deu medo em muita gente, acho que ainda dá, né? Ele é sinistro, ele é macabro, e é engraçado porque ele tem uma participação pequena no filme, mas muita gente se lembra dele. Ele aparece ali no começo, depois aparece ali no final, ele não está presente em boa parte do filme. Tem isso, quando eles foram gravar, realmente quase que sufoca o garoto, e é interessante porque ele, até hoje também, ele é talvez um dos elementos visuais muito associados ao filme. Eu não teria não com um palhaço daquele aqui em casa, assim. Eu acho que aquele palhaço, eu enfrentaria 10 TVs fora do ar, mas não, aquele palhaço, não. Muito sinistro mesmo. Ô, Felipe, e também, além de ser sucesso de crítica, fez muito dinheiro o Poltergeist também na época, né? Fez. Ele foi um grande sucesso, ele ficou semanas em exibição, a crítica foi extremamente favorável, foi uma grande produção que teve, né, um retorno de crítica, de público, financeiro, de reconhecimento, né? Ele foi indicado a 3 prêmios no Oscar. Então, o Spielberg acertou e o resultado, né, tá aí como uma grande referência até hoje. Sim. Bom, e quem está ouvindo ou vendo esse podcast e ficou com vontade de assistir o Poltergeist original de 82, eu sei que tem no HBO Max aí, o novo streaming, surgiu há pouco tempo, o HBO Max. Tem mais algum lugar que você saiba, Felipe, ou só no HBO Max mesmo? Não, que eu saiba, só no HBO Max. Não sei se tem algum... eu sei que as sequências, o 2 e o 3, estão... não sei se estão no HBO também. Eu vi recentemente em algum streaming, não lembro agora qual foi. Mas o original está lá no HBO e se você não viu, faça um favor a si mesmo e assista. Se você viu, reveja, que é muito bom. Felipe, você comentou aqui no começo do podcast que é um dos seus filmes preferidos, você adora falar de Poltergeist, e eu pediria agora para você me indicar aí os 3 melhores filmes de terror que você viu na vida, ou que você mais gosta, enfim, qual seria o seu top 3 aí? Olha, muda muito, né, Eric? Então, o meu top 3 da semana, eu vou indicar um filme que eu até conversei essa semana sobre ele, um filme que está completando 60 anos, chamado Os Inocentes. Esse filme, Os Inocentes, ele é uma produção
de... Nossa, é um dos filmes mais assustadores que eu vi também. Ele é uma produção inglesa que acompanha uma babá interpretada pela Deborah Kerr, que vai cuidar de duas crianças numa mansão no interior, lá em Bly, na Inglaterra. A Netflix ela lançou uma série, né, A Maldição da Mansão Bly, que é baseada no livro A Volta do Parafuso, que é a origem desse filme. Então é uma adaptação. Mas esse filme da Deborah Kerr, Os Inocentes, para mim é uma das obras mais assustadoras, tensas, de terror, e eu deixo aí a dica para vocês assistirem. Eu gosto muito também Nós estamos no Dia das Bruxas, não é? Então, eu acho que rever o Halloween original do John Carpenter é sempre uma ótima proposta. Aliás, os filmes do John Carpenter são excelentes. Então, o Halloween ali de 78, O Enigma do Outro Mundo, dois filmes incríveis que eu também posso indicar. E deixa eu ver o que mais. Eu assisti um filme japonês recentemente. O título dele é Noroi. Eu não sei se ele tem um título em português, mas eu acho que se você for buscar Noroi, você acha. E também é um filme bastante assustador. Então, eu estou dando opções da década de 60, eu estou dando opções ali do John Carpenter. Tem filme japonês. Esse filme japonês é mais ou menos recente, eu acho que deve ter uns 5, 10 anos, talvez. Então, tem produções para todo mundo. E para não deixar de fora, eu sei que você pediu só 3, mas eu vou falar de um filme brasileiro, que a produção brasileira de terror ela tem crescido muito, ela tem trazido alguns produtos muito interessantes, muito bons, e tem um filme também chamado O Cemitério das Almas Perdidas, do Rodrigo Aragão, que ele estreou no ano passado, e que é também uma superprodução, não deve em nada para as produções de outros países, e é nosso, é aqui do Brasil, e também colecionou muitos elogios. Ele estreou no meio da pandemia, mas mesmo assim o público conferiu da maneira que pôde conferir, e essas são as minhas sugestões dos meus filmes de terror favoritos da semana. Semana que vem serão outros. O filme, falando em terror brasileiro, acho que o último que eu assisti, faz alguns meses, já foi o Morto Não Fala. Não sei se você conhece, já assistiu. Conheço, assisti, muito bom. Eu gostei também. O pessoal criticou muito a questão do CGI ali, os efeitos, mas eu achei ok, não achei ruim, não. Porque eles fazem o cadáver conversar com o personagem principal, né? Sim. Eu achei bacana até. Eu acho um bom filme, eu acho um filme assustador, ele é um filme que dialoga muito com a nossa realidade. Ele é um filme que você se envolve com aquilo e fica angustiado. Tem muitos filmes brasileiros bons, né? O Morto Não Fala é um deles, As Boas Maneiras, que também é um filme recente. Deixa eu ver mais algum que eu me lembre agora. Falei do Cemitério das Almas Perdidas. Quando Eu Era Vivo é um filme de terror ali de 2015, eu acho. Também é muito bom e tem essa ambientação angustiante. Opções não faltam, pessoal. Vamos consumir o cinema de terror brasileiro, né? Vamos valorizar. É bom também, claro. É claro, não precisa parar de ver filme americano, europeu, japonês. Continuem, mas tem muita coisa boa aqui no Brasil, então vamos, né, descobrir, apoiar, incentivar. E me diz uma coisa, Felipe, o portal Boca do Inferno faz alguma programação especial de Halloween? Como que vocês tratam essa data? Nós fazemos, sempre destacamos, né? Sempre lançamos alguma lista de filmes para assistir. O nosso podcast, a gente faz também alguma questão temática do Halloween. O It's Alive, que é a nossa live, também faz alguma programação especial. Agora, algo que nós fazemos não coincide exatamente no dia do Halloween, geralmente acontece um pouco depois, é o nosso Festival de Cinema Boca do Inferno, que já vai para a 8ª edição. Que legal. Onde recebemos filmes curtas, longas, de
brasileiros e de vários países, e que vai acontecer agora no mês de novembro. Então, não é Halloween, mas é quase como se fosse aí a nossa sequência. Agora, claro, o Halloween é a nossa época favorita do ano. Então, é onde nós destacamos as pautas com mais carinho, começamos a produzir previamente. Eita, a gente tem que gravar um podcast agora para sair no Halloween. Então, com certeza, é a nossa época do ano favorita. E são quantas pessoas envolvidas aí no projeto, no portal Boca do Inferno? E canal do YouTube também que vocês têm, né? Chamado Canal do Inferno. Isso. O Boca do Inferno, nós somos... Deixa eu ver as contas. Somos 12 pessoas, é isso. E cada uma, assim, acho que talvez a maioria, umas 3 ou 4 pessoas são ali de São Paulo, mas tem gente de Minas Gerais, tem gente do Sul, tem gente do Acre, tem gente aqui de Recife, Pernambuco. Então, somos espalhados aí pelo Brasil afora. Inclusive, quando tem alguma oportunidade, assim, até de um visitar a região do outro, ou ir para São Paulo, ou ir para algum lugar, a gente sempre tenta se encontrar, não é? Afinal de contas, acabamos que algumas pessoas do Boca do Inferno eu até conheci, né, em algum evento, em alguma viagem, outros eu nunca vi na vida, são amigos digitais, mas, né, seguimos juntos aí fazendo essa programação. Que legal, mais importante, né, manter aí essa sinergia e fazer o trabalho para frente sempre, né? Parabéns para todos vocês aí, viu, Felipe? E me diz uma coisa, faltou falar alguma coisa de Poltergeist? Não, acho que cobrimos tudo. Eu acho que a única coisa, na verdade, que vale a pena talvez destacar é que existem, não é, alguns pesquisadores, não é, que analisam Poltergeist também como uma crítica à sociedade norte-americana ali do começo dos anos 80. Isso é uma curiosidade porque existem alguns pesquisadores que dizem que o cinema de terror, de todos os gêneros, ele é o que mais permite você fazer leituras sociais e culturais do contexto onde aquele filme foi produzido. Então, claro, ele é um filme de terror, ele funciona muito bem como filme de terror, mas o que acontece? Quando os fantasmas sequestram a Caroline, a estrutura da casa ela começa a se desfazer. É uma casa muito bonita, com primeiro andar, aquela casa de filme americano que você acha super bonita. E essa casa ela começa a se desfazer, tanto que no final ela é destruída. E algumas pessoas associam isso a uma crítica à própria questão norte-americana do período, onde você tinha uma grande quantidade de pessoas desempregadas, uma crise econômica, e muitas pessoas elas não conseguiam pagar os seus financiamentos ou as hipotecas das suas casas. Então, você tem um medo da perda da filha, mas você também tem a desconstrução da sua ideia de lar, e a perda do lar. Não é algo que é onde você se sente seguro e que no momento em que as assombrações acontecem, começam a acontecer, esse local ele já não apenas tão seguro, como ele não é mais o seu lar. Ele se torna apenas paredes com móveis. Isso é uma crítica que se faz muito ao Poltergeist, que não se preocupem, não tira o lado terror, não é aquele filme de cabeça, vou pensar e refletir, mas existem alguns pesquisadores, alguns estudiosos que apontam esse outro lado, e não deixa de ser uma leitura interessante também. Sim, faz sentido. Tem muitos filmes de terror que dizem que são críticas sociais, né? Às vezes é uma crítica social meio brutal, como a Serbian Film. O cara fez um filme extremamente brutal para fazer uma crítica, mas tá bom, né? Tá no terror lá, foi a ideia dele, né? Fazer o quê? Vocês tratam também desses filmes mais extremos? Vocês falam no portal? Todos os filmes de terror, suspense, fantasia, ficção, extremo, todos os subgêneros, Casa Assombrada, zumbi, slashers, trash, exploitation, tudo que você imaginar, assim, que se aproxima do terror, que dialoga com o terror,
às vezes alguns que a gente até olha e diz, mas isso é terror? A gente trata também. Até porque o terror ele é um gênero muito rico e muito difícil de ser categorizado. Terror, 2 pontos, é isso. É muito subgênero, né? É muito subgênero. E você pega, por exemplo, um filme como... Você falou do Exorcista, e aí você pega ali o Exorcista, você pode pegar o Massacre da Serra Elétrica, você pode pegar Os Inocentes, você pode pegar O Iluminado, você pode pegar Renascido do Inferno. São todos filmes de terror, mas filmes de terror com leituras diferentes, com interpretações diferentes. Então você não consegue colocar numa caixinha e dizer, terror, isso é terror, não é. Às vezes existem filmes que eles são híbridos. Alien, o Oitavo Passageiro, é uma discussão eterna. É um terror de ficção ou é uma ficção de terror? Não é? Existem pesquisadores que apontam para a existência de gêneros híbridos. Então, ele é as duas coisas. Não necessariamente isso é um problema, mas eu acho que isso reforça como o gênero ele é rico e como o gênero ele é plural. E como isso é bom, como isso agrada a todo mundo. Você pode ir de Uma Morte do Demônio, ali de 1982, a um filme mais sério, como O Farol, né? Então, há para todos os públicos. Talvez esteja aí a nossa fascinação pelo gênero, né? Por que não? Sim, com certeza. Felipe Falcão, agradeço demais a sua participação aqui no podcast da Rádio Retromix. Todos os links dos trabalhos aí do Felipe, o canal do Inferno no YouTube e o bocadoinferno.com.br vão estar aqui na descrição para você conhecer. Você que ainda não conhece, que já são muito famosos, tem um trabalho muito rico e extenso. E deixo as portas da nossa rádio abertas aí para o trabalho de vocês, viu, Felipe? Conte conosco sempre. Muito obrigado a todos, todas que nos acompanharam, que nos acompanham. É um prazer estar aqui e sempre que vocês quiserem trocar uma ideia sobre terror ou algo próximo do terror nesse universo tão expandido, é só entrar em contato que vai ser um prazer retornar. Que legal, Felipe. Nós aqui da rádio também, se precisar de alguma participação em podcast, alguma opinião aí, pode chamar, que tem 2 pessoas na rádio que adoram terror. Tem um outro, o nosso DJ, ele tem medo, fica embaixo da cama, não assiste, mas eu e o André, que conversou com você aí também pelo WhatsApp, a gente adora terror e se precisar de alguma voz aí para participar, pode contar com a gente também, viu? Tá ótimo, muito obrigado. Felipe, então, muito obrigado mesmo novamente e até a próxima. Valeu. Até a próxima, valeu.